O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a vigília pascal de hoje narra a história da salvação com 7 leituras do Antigo Testamento, seguidas pelos Salmos, e uma epístola e também o Evangelho. Agora, são estas leituras. Na primeira leitura de Gênesis, vai narrar a criação. Na segunda leitura, também tirado do livro de Gênesis, vai narrar o sacrifício de Isaque. Na terceira leitura, tirada do livro do Êxodo, vai narrar a libertação do Egito. Na quarta leitura, tirada do profeta Isaías, vai narrar a aliança eterna. A quinta leitura, tirada também do profeta Isaías, vai narrar a sede de Deus. A sexta leitura, tirada do profeta Baruque, vai narrar a sabedoria de Deus. A sétima leitura vai nos falar sobre o novo coração, vai narrar sobre o novo coração. Já no Novo Testamento temos a epístola de Romanos, no capítulo 6, que vai narrar: fomos batizados na sua morte e ressurreição com ele. Os salmos vão cantar, são orações, vão ser cantados, maravilhosos, para rezar, para interiorizar as leituras.
Já o Evangelho vai narrar que ele, Jesus, não está aqui, pois ressuscitou. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. A celebração da Vigília Pascal começa com a liturgia da luz. A procissão do Círio Pascal e termina com a liturgia eucarística, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte. Portanto, eu desejo a você, meu filho e minha filha, uma excelente celebração. Nos vemos na Vigília Pascal. Meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui de novo vamos fazer uma pequena homilia, uma pregação do Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 28, de 1 a 10, da liturgia da Vigília Pascal. Esta não é uma noite comum, meus filhos. Da Vigília Pascal não é uma noite comum. Esta é a noite que divide a história. A noite em que o céu rasgou o silêncio da morte. O Evangelho nos diz que, ao amanhecer do primeiro dia da semana, 2 mulheres caminhavam para o túmulo de Jesus. Não vão com fé, não vão com esperança, elas vão com tristeza. Vão visitar um cadáver, um corpo, o corpo de Jesus. Elas carregam no coração o peso da sexta-feira. Elas carregam o peso e a dor da cruz ainda está fresca para elas. O trauma ainda pulsa em seus peitos. E talvez você tenha chegado aqui escutando a minha pregação, a minha voz que você escuta, desse jeito, assim, hoje. Talvez você esteja como estas mulheres. Talvez você vá hoje para a Vigília Pascal, mas por dentro está ainda na sexta-feira. Vai celebrar a ressurreição de Jesus na Vigília Pascal, mas a alma ainda está lá no túmulo. Escute, meu filho. Escute, minha filha. Aquelas mulheres foram visitar um morto e encontraram um vivo, um homem vivo, Jesus de Nazaré. Porque quando alguém vai até Jesus, mesmo sem fé, mesmo sem força, mesmo sem esperança, ele se revela. Jesus sempre se revela. De repente, a terra treme, né? Não é só um terremoto físico, é o terremoto espiritual da história. O mundo inteiro tremeu naquela madrugada, meu filho. O mundo inteiro. O inferno tremeu. A morte tremeu. O pecado também tremeu. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o nosso Senhor ressuscitou. O anjo diz algo que hoje precisa ecoar dentro da sua alma, da tua alma, da minha alma. Ele não está aqui. Essas foram as palavras do anjo. Ele não está aqui. O anjo falou para aquelas mulheres. Olha a força dessa frase. O medo não está mais aqui. O passado não está mais aqui. A culpa não está mais aqui. A condenação não está mais aqui. O túmulo está vazio. Vazio.
E sabe o que isso significa, meu irmão e minha irmã? Você sabe que não existe mais lugar definitivo de derrota na tua vida. Não existe mais espaços na tua vida para derrota. Por isso, levanta a tua cabeça. Você não é um homem derrotado. Você não é uma mulher derrotada. Você pode ter sepultado sonhos. Também pode ter sepultado sua fé. Pode ter sepultado sua alegria de viver. Também pode ter sepultado a sua vida espiritual. Mas hoje Deus está te dizendo, meu irmão, minha irmã, a vigília pascal é isso. Deus está te dizendo o que você enterrou. Jesus fala isso para você. O que você enterrou, eu posso ressuscitar. Deus fala isso para você e para mim. O anjo diz: não tenhas medo. Fala para elas, né? Porque quem encontra o ressuscitado perde o direito de viver com medo. Medo do futuro, né? Talvez medo do pecado, medo do passado, medo de recomeçar. Meu filho, quem encontra o ressuscitado perde o direito de viver com medo. E então acontece a cena mais linda do Evangelho. Que coisa! Lindo! Elas saem correndo. Elas saem correndo com medo e com grande alegria ao mesmo tempo. Olha só! Essa é a marca de quem encontra o ressuscitado. Não consegue mais ficar parado. Não consegue ficar mais parada. Mas antes que elas cheguem aos discípulos, o próprio Jesus aparece no caminho com elas. Preste atenção nisso. Elas estavam obedecendo Jesus. Elas estavam indo anunciar. E no caminho da obediência, Jesus se revela para elas. E a primeira palavra de Jesus ressuscitado, viu? Não é um sermão, não é uma cobrança, é uma saudação simples e tão profunda. Sabe que Jesus saúda ela com as palavras: alegrai-vos. Caramba, que coisa bela! Porque a ressurreição não é uma teoria, meu filho e minha filha, não é. É uma experiência de alegria nova com Jesus. E o Evangelho diz: elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. E aqui, é aqui que a vigília pascal precisa chegar no seu coração. É aqui, nesse momento, nesse trecho. A vigília pascal necessita chegar no teu coração, meu filho, minha filha. Você não veio aqui para escutar minhas palavras e nem sequer vai hoje na missa, lá na vigília pascal. Você não vai lá somente para assistir uma celebração. Você vai para cair aos pés do Senhor ressuscitado. É lá que você tem que cair aos pés do Senhor ressuscitado. Na noite de hoje, na noite do sábado, a vigília pascal, caia aos pés do ressuscitado. Porque o cristianismo sem encontro pessoal com Jesus ressuscitado vira religião vazia, meu filho, minha filha. Completamente vazia. Hoje, Jesus passa no seu caminho. Está passando aí no seu caminho. Não no túmulo, mas no seu caminho. E ele diz: alegrai-vos,
Não tenhas medo. Jesus fala isso para mim e para você. Alegrai-vos, não tenhas medo. A ressurreição não é apenas a vitória de Cristo. A ressurreição é a possibilidade da sua vida começar de novo. Hoje não é o dia de lembrar que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia de deixar Jesus ressuscitar algo em você. Aquela fé morta, talvez. Ressuscitar aquela fé morta. Ressuscitar aquela esperança morta. Aquela vida de oração morta. Aquela coragem morta. Precisa deixar Jesus ressuscitá-los. Porque o túmulo está vazio. E se o túmulo está vazio, nada na sua vida precisa continuar morto. Ouviu? Esta é a noite em que Deus vai dizer no teu coração e no meu: chega de viver como quem visita túmulos vazios. Ou apenas túmulos, né? É hora de viver como quem encontrou o ressuscitado. Saia daqui diferente, meu filho e minha filha, desta pregação. Ou melhor, vá para a missa hoje à noite, da vigília pascal, e saia de lá diferente. Saia correndo como aquelas mulheres que saíram, né? Saia de lá anunciando com a própria vida: Ele está vivo, Ele está vivo. Jesus ressuscitou, aleluia! Então a sua história ainda não terminou, e nunca terminará antes de você ver o ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu filho e minha filha, te convido neste momento para juntos rezarmos, entrar num momento profundo de oração. Inclina a tua cabeça. Senhor, meu Deus, nesta noite santa em que o céu venceu o túmulo, eu me coloco aos teus pés como aquelas mulheres do Evangelho. Eu não quero sair daqui como quem visitou um sepulcro. Eu quero sair daqui como quem encontrou o ressuscitado. Senhor, meu Senhor, entra agora nos túmulos da minha vida. Entra nas áreas onde a esperança morreu, onde a fé esfriou, onde a alegria desapareceu. Ressuscita em mim o que eu já tinha desistido, Senhor. Ressuscita minha vida de oração. Ressuscita meu amor pela tua presença. Ressuscita minha coragem de viver como verdadeiro cristão. Senhor, meu Senhor, tira de mim todo medo, porque o anjo disse àquelas mulheres: não tenhas medo. E tu confirmastes, alegrai-vos, tu falastes isto para elas. Então fala isso também na minha vida, Senhor. Que essa alegria pascal invada a minha alma, cure minhas feridas, lave meu passado e acenda em mim um fogo novo que nunca mais se apague. Eu abraço hoje os teus pés, Senhor. Eu te adoro e eu me entrego. Não permitas que eu volte para a minha velha vida, para os meus velhos pecados.
para a velha frieza espiritual. Faz de mim uma testemunha viva, Senhor, da tua ressurreição. Que quem me encontrar, encontre o sinal de que tu estás vivo, Senhor. Que minha casa, a minha família, minha comunidade sejam tocadas pela luz desta noite santa. Jesus, eu creio, o túmulo está vazio. E porque o túmulo está vazio, o meu coração também pode estar cheio de uma vida nova, de um grande amor. Por Cristo, o nosso Senhor. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção. O Senhor Todo-Poderoso, que conhece o teu coração e que não está mais no túmulo vazio e que vai ressuscitar você. Ele venha te abençoar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.